Oi, pessoal, tudo bem? Amigos e amigas, nós vamos tratar de um tema muito bacana hoje no Prosa com Bertaglia, que é a otimização de custos e vantagem competitiva. E para isso nós estamos trazendo aqui o amigo Oscar Reis, né? Eu me recordo que lá mais ou menos em 2008, 2012, eu usava a Starbucks como case nas universidades, né? E aí o Schultz, que era o presidente, o CEO, o criador, né, ele fez uma redução de custos bastante significativa naquela época lá, que era da ordem de 600 milhões de dólares em custos. Né? Ele cortou custos, inclusive, no supply chain, mas o grande diferencial dele é que ele não cortou custo naquilo que era essencial, principalmente no relacionamento com os consumidores e com os seus clientes. E o importante disso, inclusive, é que algumas recomendações que chegaram até ele diziam o seguinte: Schultz, por que você não corta 5% na qualidade do café? Porque nós consumimos muito café, afinal, é uma empresa que comercializa café. E ele disse o seguinte: não, na essência, na carne, eu não vou cortar em relação ao consumidor. Ou seja, o meu foco no consumidor é vender a qualidade. Então, eu não vou mexer naqueles custos que estão atrelados e conectados aos consumidores e aos clientes. Ele nunca faria isso, pelo menos foi a frase dele. Inclusive, ele escreveu um artigo lá na Harvard sobre esse assunto. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Nós vamos tratar do tema de otimização de custos e vantagem competitiva. E, para isso, eu estou chamando aqui o amigo que tem vasta experiência na área de supply chain, de manufatura, Oscar Reis. Oi, Oscar, seja bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui no nosso Prosa com Bertaglia. Oscar, por que otimizar custos, meu amigo? Olá, Bertaglia. Bom dia a todos os amigos. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, criar esse espaço aí para a gente poder compartilhar um pouco de experiência e conhecimento e também interagir de uma forma muito interessante. Quando a gente fala efetivamente de custos, temos que lembrar que o principal objetivo de qualquer negócio viável é obter lucro, né? Não tem sentido uma operação movimentar tantos recursos e não ter um resultado positivo no final dessa operação. Então, esse é o principal objetivo e a principal vantagem competitiva que eu acho dentro de uma atividade, seja ela qual for. E obter lucro, o que significa? Qual é a equação básica que vem disso? A receita ser maior que a despesa, né? Ou seja, sobrar alguma coisa no final do mês ou no final do período que se destaca. Então, a gestão de custos e, consequentemente, que está ligado à própria sobrevivência da empresa, é uma das vantagens competitivas que todo negócio deveria buscar, deve buscar, né? Então, o CEO, toda a administração da empresa tem que estar voltada com esse objetivo. Nós estamos vivendo um momento aí delicado, diferente, né, com muitas incertezas nesse tempo de pandemia, né, com o mercado instável, volumes caindo, negócios que está chamando as empresas para um primeiro objetivo, que é proteger o seu caixa, né, e levando ao quê? A uma forte redução, um forte corte de despesas. E aí eu também quero chamar a atenção para a diferença entre corte de despesas e redução de custos. Embora semanticamente possam ser semelhantes, cortar despesas em geral são ações momentâneas, específicas. Vou dar um exemplo aqui: suspender uma promoção, suspender uma atividade de marketing. Então, cortar uma ação específica que possa gerar um benefício de economizar algum dinheiro, algum recurso para proteger o caixa. Já a redução de custos, eu analiso como uma gestão de custos é um processo, né? Um processo que tem toda uma nuance, toda uma etapa para você identificar as oportunidades,
e efetivamente mudar o estado das coisas. Então, é muito importante para a empresa buscar a sua sobrevivência, manter a sua lucratividade, que tenha um foco nessa questão. Um outro aspecto importante que eu chamo a atenção também, Paulo, é a questão de que há muito tempo o mercado mudou. Há anos e anos atrás, os empresários conseguiam determinar os preços, né? Os preços dos seus produtos. Então, havia essa tendência ou essa posição. Isso se mudou com o tempo, né? Aumento da concorrência, liberação das importações, o mercado globalizado, isso levou também a que essa equação se alterasse. Então, hoje, quando você trabalhava com um custo de uma operação e você colocava a sua margem de lucro e determinava o seu preço, hoje em dia as coisas se inverteram, né? Então, você tem o preço, que é determinado pelo mercado, de uma forma geral, salvo commodities específicas ou alguns produtos de altíssimo valor agregado. Aí você tira o seu lucro, o seu lucro-alvo, e aí você chega no seu custo-alvo, que é o que vai sustentar a sua operação. Então, a gestão de custos, ela vem especificamente atuar nesses processos, né? Para que você tenha uma lucratividade viável, sustentável e mantenha o seu negócio com as vantagens competitivas com seus produtos efetivamente. O exemplo que você deu da Starbucks é muito claro. Não mexer no core business, né? Não mexer na qualidade do produto para que não tenha nenhum impacto maior com os seus negócios, com os seus consumidores, com os seus clientes, principalmente. Não, é bacana essa sua colocação, até porque existem várias vertentes, né, com relação ao custo. Logicamente que há um objetivo maior de você reduzir o risco financeiro da organização e, portanto, em busca da vantagem competitiva, você trazer uma receita, que é aquilo que você mencionou, a receita maior do que os gastos, né? Isso é o que no bottom line é o que te gera o lucro, né? Mas muitas vezes o que se faz dessa redução de custo é ou você aumenta o lucro ou você fica mais competitivo no preço. Embora seja mais difícil isso no mercado, ou seja, reduzir o preço para aumentar o volume de venda, mas existe, né? Então, são oportunidades e são possibilidades que você pensa em projetos ao longo do tempo ou ao longo da vida da organização. Uma das coisas que eu aprendi, Oscar, e na nossa vida de organizações, aí você trabalhou na Unilever, eu também trabalhei na Unilever, mas um dos erros que muitas vezes as pessoas cometiam era o seguinte: por exemplo, você tinha lá uma linha de produção e o fato, muitas vezes, de você aumentar a velocidade da linha de produção, tudo bem, você estava aumentando produtividade, mas a máquina continuava lá, a manutenção da máquina continuava lá, toda a mão de obra continuava lá, ou seja, os custos estavam ali. O que você conseguia era aumentar um throughput, né? Ou ter um pouco mais de desempenho para uma determinada velocidade, só que no final das contas, o que se vendia era sempre a mesma coisa. Então, o custo permaneceu, né? Você foi mais produtivo, mas o custo permaneceu. Então, a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque se você faz o cálculo dentro de um determinado período, você acaba enxergando que, opa, eu fui melhor aqui, eu otimizei a minha produção, mas não significa que você reduziu o custo e otimizou o custo e que teve influência na rentabilidade da organização. Então, essa é a discussão que nós vamos ter daqui para frente. Tudo bem? Perfeitamente. Acho que você colocou de uma forma bem precisa. As nuances são muito, as variáveis são muitas, né? Volume de produção, diluição de custo fixo, custos variáveis. Não vou falar um pouco sobre isso, mas, de novo, acho que cai dentro do que eu chamo de uma gestão de custos adequada. Olhar isso como um processo, não como uma ação estanque, momentânea, que possa... Acho que você tem que buscar a perenização e a perpetuação desse processo dentro da sua organização. Perfeito, maravilha, maravilha. Nós vamos agora para o segundo tópico.
Olá, Oscar. Essa conversa está sendo muito bacana aqui, a nossa prosa, né? É uma prosa que chama a atenção das pessoas. Eu vou até tomar um golinho de café aqui, né? Não sei se você tem o seu cafezinho aí do seu lado. Ah, tenho aqui. Opa, vamos. Então, inclusive eu ganhei aí, né? Ganhei uma partezinha, 1 quilo de café do meu amigo Adeildo Caboclo, né? Que agora ele está indo nessa empreitada também de comercializar café. E o Adeildo é um amigo, um colega nosso que trabalha com logística também. Nós vamos conversar um pouquinho agora, o Oscar, e aí você tem a sua experiência de como as empresas olham para os custos, né? Nós mencionamos um pouquinho antes sobre receita, sobre lucratividade, mas como é que as empresas olham para esses custos delas? Muito bem. Nós temos um parque industrial, um elenco de atividades muito grande aqui no país, né? E empresas de vários portes, com várias estruturas, e, logicamente, isso varia de caso para caso. Mas, no geral, muitas empresas, eu gostaria de usar essa prosa para chamar a atenção dessas empresas que poderiam estar olhando os custos de uma forma um pouco mais estratégica, um pouco mais voltada como processo. Eu acho que isso é importante e que vai fazer a diferença lá na frente, né? São muitas empresas que não têm um processo de gestão adequado. Elas partem mais por uma contabilização, né? Os CEOs, ou os proprietários, ou as empresas familiares, principalmente, muitas delas, elas se focam nos 3 grandes processos. Quais são os 3 grandes processos que eu chamo? Que é comercializar, ela tem que ter lá o cara que comercializa, ela tem que produzir, né, e tem que contabilizar, tem que fechar um número no final do mês. Mas não tem uma gestão específica ou muito mais focada dentro daquilo que possa trazer um resultado, uma mudança de resultados ao longo do tempo. Então, volto a insistir que é essencial que se olhe a gestão de custos como um processo, que se identifique sempre os principais contribuidores, né, entre os custos fixos e variáveis, lembrando, né, custos fixos aqueles que não variam independente em relação ao volume de produção, né, e os variáveis aqueles que estão ligados diretamente à alteração desses volumes. Então, o que são custos fixos, né? Então, são aluguéis, depreciação, salários indiretos, taxas. Então, você tem que ter, logicamente, um olho para esse bloco de despesas, esse bloco de componentes, e tratá-los de uma forma adequada. Chama atenção aqui, por exemplo, o aspecto depreciação, né? Então, existem várias formas, inclusive hoje está ficando muito comum, você, em vez de comprar veículos, você alugar veículos, né? Porque é uma forma de você não transforma custo fixo em variável, né? E assim sucessivamente, só usando como exemplo, né? Rever sempre a sua estrutura, né? No tocante a custos fixos, porque é aquilo. Se você vende mais, logicamente você tem um benefício para diluir seus custos. Se você vende menos, os seus custos fixos têm um impacto muito grande, né? Da mesma forma, os variáveis, né? Que são os variáveis, as matérias-primas, né? Os componentes da sua energia, água, gás, as suas utilidades, materiais auxiliares. E esse bloco está muito ligado aí também a compras estratégicas. Então, aí a cadeia de supply chain, a gestão de um supply chain eficiente pode ter um impacto muito importante na redução de custos. A gente vai falar de alguns exemplos mais específicos mais à frente, mas nesse bloco eu chamo atenção para que a gente já comece a olhar, dentro de um processo de gestão de custos, esses blocos e cada um chamando para atitudes e processos de gestão específicos para trazer os resultados, de novo, sempre lembrando da equação, né? Uma empresa é viável à medida que tem um lucro, né, constante ou um lucro crescente para se manter em pé.
Esse é o grande objetivo desse bloco aqui que eu chamaria a atenção. Começar a olhar custos fixos e variáveis de uma forma mais estratégica. Bacana. Acho que tem um ponto aí, né, que é fundamental dentro disso tudo que você falou, e até colocando em outras palavras, né, Oscar? As pessoas sempre veem custos como uma doença dentro da organização, né? E precisa ter na cabeça o seguinte: os custos existem, independente de qualquer coisa. Logicamente, tem os custos bons e os custos ruins. Operar máquinas, transportar produtos, desenvolver produtos, né? Todas aquelas áreas que a gente via lá no Michael Porter, né? Ou seja, o inbound, a produção, o outbound, tecnologia da informação, o RH, são custos. Logicamente, existem custos que são desnecessários e aí a gente tem que olhar o que dá para eliminar e o que não dá para eliminar. A gente tem que ver o que é estratégico. E você tocou no assunto aí de custo fixo e custo variável, né? A tendência hoje das empresas é, pelo menos, focar ou concentrar os esforços estrategicamente, né, naquilo que é variável. Quanto mais, e aí você deu o exemplo do carro, quanto mais você persegue o custo variável, melhor é. Ou seja, você não convive com o custo fixo, né, em detrimento de volume e tudo mais. Eu gostaria de trazer um exemplo, eu gosto muito de contar causa, né? Trazer alguns exemplos. Eu me recordo da Dell, né? A Dell, nessa história de redução de custos, ela acabou terceirizando toda a produção dela para uma empresa lá em Taiwan, que se chamava ASUS, né? ASUS, a gente escreve ASUS. E essa terceirização ela foi bastante interessante, porque teve uma repercussão dentro da Dell e do mundo da tecnologia bastante importante. E por que eu digo isso? A ASUS, num dado momento, ela resolveu ir para o mercado, né? Então, ela acabou assimilando a tecnologia da Dell, nessa terceirização toda, começou a produzir computadores dela na mesma qualidade, similares à Dell, e vendendo por um preço mais barato, né? Com isso, o que foi que aconteceu? A Dell se obrigou a reprivatizar a empresa, ou seja, era uma empresa aberta no mercado, ela privatizou, o Michael Dell foi lá e recomprou as ações e tudo mais, e ganhou mais um concorrente no mercado. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso no próximo bloco, mas o cuidado que precisa ter com a terceirização, né? Porque a terceirização está fortemente conectada a custos, pelo menos na cabeça dos executivos, das pessoas que trabalham na empresa. Então, no próximo bloco, nós vamos olhar um pouco para esse lado, o Oscar. Então, eu fico aqui com o exemplo da Dell para os nossos amigos. Tudo bem? Não, perfeito. Acho que você colocou muito bem. As terceirizações, que são uma forma, às vezes, de reduzir custos, também têm que ser estratégicas, bem pensadas, bem planejadas, né? Dentro de uma visão de curto, médio e longo prazo. E tudo tem que fazer sentido. Você também mencionou a questão de custos bons e custos ruins, vem a palavra valor agregado, né? Então, você tem que fazer sentido na sua operação, aquela despesa tem que adicionar valor, né? Porque senão vira desperdício, e desperdício é algo que tem que ser eliminado. Vamos falar sobre isso também. Perfeito. E aí, Oscar, nós vamos agora para um tópico muito bacana, né? A gente falou um pouco sobre estratégias, nós já falamos de terceirização, você falou aí de custos fixos, variáveis, deu alguns exemplos, né? E nós vamos falar agora, vamos tocar num ponto que às vezes aí o nosso pessoal, as pessoas que nos acompanham, eles devem estar se perguntando, tá bom, mas vocês estão falando sobre conceitos, tal, mas fala um pouquinho das estratégias, né? Quais são as estratégias que existem? Então, Oscar, vamos falar um pouco sobre as estratégias para reduzir custos? Como é que você enxerga isso, Oscar? Perfeitamente. Acho que esse é o ponto, voltando aí na questão do processo de gestão, né? Estratégia está ligada a um processo de gestão. E reduzir custos não vou dizer que é uma arte, mas é uma ciência, né? Onde você tem que ter uma visão de processo com começo, meio e fim, né? E tem que fazer sentido dentro do seu negócio.
Eu dividi aqui, até para a gente já entrar em alguns exemplos práticos, que eu vivenciei muitas vezes aí na minha carreira, nas minhas experiências, de redução de custos. Eu acho que queria aproveitar a oportunidade de chamar a atenção. Então, um bloco importante dentro dos custos variáveis é a questão de energia, utilidades, água. Então, essa é uma área que muitas vezes passa despercebido pelo cliente, porque a gente normalmente aciona o botãozinho para ligar a luz, esquece dela, né, e vai o dia inteiro com a luz acesa e assim sucessivamente, né? Então, hoje em dia, a tecnologia avançou muito. Então, o que era muito mais caro anteriormente, nós somos do tempo que para você ter um PLC, para você compensar no inversor de frequência, né, a gente arrancava os cabelos, falando, nossa, eu não consigo pagar isso, não dá retorno, não tem viabilidade. Hoje em dia, as tecnologias estão muito mais acessíveis. Lógico que barato e caro é tudo muito relativo, mas elas estão mais acessíveis, sem dúvida nenhuma. Então, o empresário, o gestor da manufatura, o gestor da operação, o gestor do negócio, tem que olhar para possibilidades de aplicar dispositivos que vão levar a um consumo menor de energia. Inversores de frequência é um exemplo clássico disso. Eu fiz uma aplicação não muito relativamente recente, onde investi em inversores de frequência e deu um retorno em menos de um ano, 8 meses de payback. Então, isso é uma redução de custo, porque você mudou a sua base. Você vai consumir menos quilowatts, independente do volume de produção que você tiver. Um outro aspecto que também passa muito despercebido é a questão da iluminação LED. Né? Esse também foi um item que barateou demais e tem muitas opções no mercado. E você trocar uma iluminação a vapor de mercúrio, a vapor de sódio, por uma lâmpada LED, dá uma economia fantástica. Um tempo de payback, muitas vezes, menos de 6 meses. Né? Então, são investimentos que valem a pena. Hoje em dia, as próprias concessionárias de energia estão incentivando empresários a trocarem os seus motores para motores elétricos de alto rendimento. Então, eles incentivam, eles dão até subsídios para você fazer essa troca, porque também é ganha-ganha para todo mundo. Então, existem uma série de motores novos hoje, muito acessíveis, de alto rendimento, que você consegue trocar isso na sua operação sem grandes dificuldades e até com baixo investimento, subsidiado pelas próprias concessionárias, muitas vezes. Outro ponto importante, Paulo, que eu recomendo uma análise, é investir um pouco em medidores de consumo. Então, para você começar a pensar em economia, você tem que medir, né? A medição inicial, o seu indicador, é a primeira base para você poder estabelecer um processo de redução. Então, muitas vezes, você vai em operações que não tem nenhuma medição. Então, você não sabe exatamente quanto está gastando. Você vai pelo total, vai pelo feeling, e muitas vezes isso não funciona. Então, investir em medidores é um aspecto. E, por último, até nesse aspecto de energia, chamo a atenção também para mudar a forma de contratação de energia elétrica. O mercado livre de energia, que tem já uma informação bastante disponível, é uma realidade que tem alterado em muito a relação entre empresários, entre empresas e as concessionárias de energia elétrica, promovendo grandes reduções de custo. Pra você ter uma ideia, só para mencionar um exemplo, há 3 anos atrás eu fiz essa adaptação, essa conversão do mercado cativo para o mercado livre e gerou uma economia de mais de R$1 milhão em um ano. Né? Então, é um potencial de economia e de redução de custo enorme, que muitas vezes a gente não tem aí. Só para citar alguns exemplos. Né? Nessa área de energia, que é um campo vasto de oportunidade de redução efetiva de custos. E, de novo, né? Redução de custos significa você mudar a sua base de referência para os seus custos, independente se você produz 1.000 ou 10.000 toneladas, certo? Porque o seu consumo vai cair. Um outro aspecto importante, e eu diria ligado aí também a matérias-primas agora, está ligado às negociações estratégicas, compras estratégicas. Então,
a nossa cadeia de supply chain tem muito a contribuir, né? Exercitando, revendo os seus contratos, revendo os seus fornecedores, discutindo uma nova base de fornecimento para você poder trazer também vantagem competitiva e custo competitivo para o grande bloco de despesas de uma operação, que são as matérias-primas. Então, tem muitos exercícios e muita forma de se conduzir negociações estratégicas que trazem milhões de reais em benefícios e redução de custos. Um outro aspecto importante, que você até mencionou no bloco anterior, foi com relação a desperdícios. Numa operação, seja ela comercial, seja ela do varejo, seja ela industrial, seja ela de logística, tem movimentação. Onde tem movimentação, normalmente tem desperdícios. Então, material que cai no chão. Então, procure estabelecer uma análise detalhada da sua operação e identificar esses pontos que possam trazer uma mudança dos seus procedimentos operacionais e eliminar desperdícios, eliminar perdas. E, por último, eu chamo a atenção aqui com relação à voz do cliente. O que tem a ver a voz do cliente com relação a custos? Tem tudo a ver, porque o cliente, em última instância, é aquele que é a razão de existir de um negócio, de um empreendimento, atender um dos seus clientes. Qual cliente que fica satisfeito com devoluções? Qual cliente que fica satisfeito com reclamações ou está reclamando da qualidade do seu produto? Qual cliente que fica satisfeito com um atraso na entrega? Você até fez uma prosa muito rica com um colega aí na semana passada que falou muito, que falou muito sobre esse aspecto. Tudo isso é custo. Um produto devolvido, uma carga devolvida, tem um custo enorme embutido nisso. Então, chamo a atenção para você estruturar os seus processos, criar indicadores para você também atuar, principalmente nessa parte de serviços ao cliente, atendimento ao cliente, e você também vai ter uma fonte enorme de oportunidade de redução de custo. Mas, principalmente, usando de novo o exemplo da Starbucks, não mexa na qualidade, não use matéria-prima inferior, não altere a formulação para ser um produto mais fraco ou mais forte ou coisa parecida. Atue nos seus processos internos e você vai se surpreender com a quantidade de oportunidades que você tem para reduzir custos de uma maneira consistente e efetiva. Não, sensacional, fantástico, Oscar. Aliás, você pegou um ponto aí que ele está muito conectado com o que o Fernando Trigueiro falou, que era a qualidade de serviços, Então, as nossas prosas aqui, uma vai puxando a outra. Uma vai puxando a outra. E você falou aí sobre cliente, estratégias de cliente. Eu fiz um trabalho no final do ano passado, num grande cliente, importante para mim, onde, inclusive, a gente fez a separação do trabalho relacionado a custo. Qual era o custo que estava associado à sua competência maior, ou seja, o que é que eu sei fazer e eu não quero abrir mão disso, seja fazer marketing, seja fazer produto, seja fazer transporte, sei lá, qual que é a minha essência, E aí eu pego a minha essência e divido em duas partes. O que dessa essência está conectado diretamente com o cliente? E o que dessa essência não está conectado diretamente com o cliente? E muitas vezes essa avaliação a gente precisa fazer até para entender o que é que dá para automatizar. Você pegou muito bem no aspecto de custo aí, automatizar aquelas atividades que são repetitivas, onde você precisa não usar o cérebro, a inteligência das pessoas, mas o braço e tudo mais. E essa tendência hoje é muito grande. Nós vamos falar um pouquinho sobre manufatura 4.0, indústria 4.0 depois, mas essa é a tendência do mercado. Então, o que eu consigo automatizar? O que eu consigo construir com uma aliança estratégica, por exemplo, ou mesmo naquele assunto que nós falamos antes, que era o assunto da terceirização. O que é que a gente consegue terceirizar nesse processo
mas que não desqualifique o meu produto. Você acabou de falar aí sobre qualidade de serviços, né? Qualidade na entrega, qualidade no produto, cliente tendo a sua expectativa em relação àquilo que você faz ou aquilo que você entrega. Então, a redução de custos, ela acaba criando uma percepção, né, no cliente final, seja B2B ou B2C, né, cria uma percepção que é perigosa. Ou seja, se você reduz custo no produto, e muitas vezes é mudança de embalagem, né? Então, precisa tomar cuidado com essa mudança de embalagem. Eu trabalhei numa empresa, não vou citar a empresa aqui, que muitas vezes mudava a qualidade do produto final para baratear ou se manter competitivo no mercado. Aí o cliente vinha reclamar, dizendo que aquela qualidade não era satisfatória, não era boa, causava problema de saúde e tudo mais. Então, precisa tomar cuidado com essa situação e envolver pessoas dentro da organização, né? O pessoal do financeiro, o pessoal da produção, o pessoal da distribuição, do RH e tudo mais. O que é importante é a gente transformar os custos, e você mencionou isso lá atrás, em variável. Tudo aquilo que for possível de destacar e transformar em variável é o melhor. E fazer o diagnóstico, né? E aí entender que pessoas que podem ajudar nesse processo de diagnosticar, de analisar os custos, seja custo de estoque, seja custo de produção, porque lá no estoque não é o motivo da nosso bate-papo aqui, a gente vai bater um outro papo em algum outro momento sobre a parte de estoques, mas lá no estoque tem oportunidades homéricas, né? E aí você mencionou sobre fornecedores, ou seja, a compra de volumes, às vezes, é muito importante. E o outro fator é evitar as urgências aí, né? Muito, muito bem colocado aí alguns pontos por você, né? O que você acha de tudo isso, antes da gente pular para o próximo bloco? Não, perfeito. Acho que você tocou dois pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, voltando à questão de processo, né? Processo pressupõe envolvimento das pessoas, né? A conscientização da organização, das pessoas da organização, para identificar oportunidades. E, como sempre, e volto a dizer, a questão dos estoques tem tudo a ver com dinheiro parado, né? Estoques é capital empregado, e nesse momento, principalmente de pandemia, em qualquer momento é importante, mas uma gestão crítica, uma análise crítica dos seus estoques, tanto de matérias-primas, quanto de produto acabado, quanto de materiais em processo, você consegue reduzir e aliviar o caixa da empresa em milhares ou milhões de reais, aí, dependendo da operação, assim, sem grandes dificuldades. Basta estabelecer um processo de gestão eficiente, né? E você consegue com isso. Então, acho que as palavras-chave aí é processo, é gestão, envolvimento das pessoas, diagnosticar, identificar as oportunidades para poder implementar um plano eficiente. Maravilha, obrigado. Olha aí, Oscar, estamos voltando agora para o último bloco aqui do nosso bate-papo. E em cima do seu conhecimento, em cima do histórico que nós já tivemos com essa parte de otimização de estoque, o objetivo aqui, nesse bloco, é a gente falar de algumas dicas para redução e otimização dos custos nas organizações. Eu falei estoque, mas são custos, né? Estoque, tem muita gente interessada na parte de redução de estoques. Nós vamos, em algum momento aí, abrir um capítulo especial para falarmos de estoque. Mas que dica que você teria aí, Oscar? Bom, Paulo, acho que nós já passamos aí por alguns exemplos práticos, né? E sempre falo aí como a gente tem que administrar isso como um processo, né? Um processo com começo, meio e fim. Então, como estratégia e como dicas, eu diria que é muito importante, primeiro passo, você criar indicadores, né? Ter indicadores dos seus consumos, dos principais componentes da sua torta de custos, né? Da sua estrutura de custos, como é que eles se comportam em relação ao volume, em relação a algum comparativo unitário, né? Então, crie indicadores e monitore esses indicadores.
Com isso, você vai criar uma base de dados onde você vai poder analisar desvios, né? Traçar objetivos e tomar decisões em cima daquilo que está efetivamente contribuindo, buscando alternativas para a redução de custo. Volto a insistir, cuidado para não confundir, né? Corte de despesas com redução de custos. São parâmetros que têm a mesma finalidade, mas são diferentes, né? Então, reduzir custos é enxergar a raiz das despesas e traçar medidas para que você tenha uma outra referência de consumo. E outro ponto importante, como você também mencionou, envolva toda a organização. Envolva a sua organização nesse processo, nesse programa, né? Os operadores, os expositores, dependendo do negócio, sempre tem ideias que você pode aproveitar assim de uma maneira muito efetiva. Basta dar atenção, basta ouvir, basta criar um ambiente propício para que essas ideias apareçam. Então, envolva a sua organização, desenvolvendo aquele sentido de propriedade, né, que é importante para os colaboradores, no sentido de trazer melhores resultados para a empresa. Melhor resultado para a empresa, uma empresa saudável, uma empresa viável, é bom para todo mundo. É o famoso ganha-ganha. Né? Então, eu chamo a atenção desses processos. Indicadores, análise de dados, monitoramento constante, tomada de decisões. Pense rápido e atue rápido. Não fique sentado em cima de todo um processo, analisando muito, pensando como fazer. Muitas vezes, muitos processos demandam algum investimento, em algum momento é necessário fazê-lo, mas sempre lembrando, né? Você vai ter depois um novo patamar, uma nova base de custos que vai auxiliar a perpetuação do seu negócio. E um outro ponto que você mencionou que eu acho importante. Procure ajuda. Né? Existem muitos especialistas, muita gente que tem como objetivo, tem como finalidade ajudar nesses processos, contribuir nesse processo e trazer resultados rápidos. Né? Que você, dentro da sua organização, volto a dizer, muitos CEOs, muitos proprietários, muitos gerentes, eles estão tão envolvidos no seu dia a dia, naqueles 3 processos macro, né? Vender, produzir e contabilizar, que as coisas vão acontecendo ao seu redor e, por N razões, não conseguem dar vazão às oportunidades que estão à sua frente. Então, procure ajuda. Ajuda de especialistas podem trazer resultados rápidos e eficientes. Né? E aí eu chamo também a atenção para um bloco, que é o bloco da tecnologia. Né? Já mencionei lá no começo que as tecnologias estão ficando cada vez mais acessíveis. Né? Não são tão mais inviáveis ou aqueles elefantes brancos impossíveis de você adaptar na sua operação, elas estão mais acessíveis, mais disponíveis. Né? Basta ver os exemplos aí de que da internet, do e-commerce, quanta coisa não se viabilizou de uma forma razoável nesses últimos tempos, nesses últimos anos. E aí, falando da indústria 4.0, eu até me lembro dos debates que a gente acompanhou pela Inova, né, com o nosso amigo Grandini, onde fala a indústria 4.0 é meio ou é fim? Né? Eu me lembro até de um posicionamento seu, depende, né? Ela pode ser tanto meio como pode ser fim. Ela é um meio para você conseguir avanços espetaculares e necessários dentro da sua operação, incluindo a parte de redução de custos, né? Como ela é um fim que eu vejo que efetivamente tudo caminha nessa direção. Então, quem não se adaptar, quem não começar, vai ter problema lá na frente. Isso eu diria que é certo, é líquido e certo. Então, comece. Dê os primeiros passos. Comece simples, comece pequeno. Vou dar aqui um exemplo prático de que a gente ainda vê pouco nas operações por aí. O programa MES, que é o Manufacturing Execution System, é um programinha simples que também está muito acessível hoje, tem várias opções no mercado, que você começa a monitorar de uma forma automatizada a sua produção. Quanto você produziu, quantas horas parou,
quais produtos com defeito, e veja quantas oportunidades você pode tirar de simplesmente ter esses dados disponíveis na sua mão, na velocidade da informática, né? Então, esse é um belo exemplo que eu uso para incentivar empresas e empresários a começar na indústria 4.0. Depois ele vai se multiplicando. Existem sensores hoje que também ficaram muito viáveis, que ajudam muito na gestão da operação. Sensores de presença, sensores de qualidade, e aí caminha aí para sistemas pouco IoT que evitam, né, mandar produtos para o mercado com defeito, e aí é onde começa a indústria 4.0. Na logística 4.0, você é especialista nisso, né? Os programas de roteirização hoje são fantásticos, né? Estão disponíveis aí a preços acessíveis, né? Que facilitam muito a programação de embarques, de entrega e melhora o serviço ao cliente. Então, acho que a indústria 4.0, essa tecnologia disponível e acessível, vem ajudar muito nessa revisão e nessa estruturação da operação, levando à redução de custos e aumentar a sua lucratividade e melhorar o serviço para o cliente. Eu diria que é por aí, Paulo. Procure ajuda, disponha e explore a tecnologia de uma forma simples, de uma forma direta. Comece pequeno, mas, como eu disse, pense rápido e atue rápido. Não, fantástico. Eu acho que é uma prosa que soma muito ao conhecimento das pessoas que vão estar aqui integrados à nossa conversa. Eu colocaria aqui algumas dicas, né, complementares que a gente já combinou, né? Porque eu queria fazer uma conexão de tudo aquilo que nós fazemos com a estratégia da organização, né? Ou seja, sempre temos que levar em consideração qual é a estratégia da organização, qual é o caminho, qual é o objetivo, qual é o rumo que eu estou seguindo aí. E aí, pegar os elementos de custos que são fundamentais e alinhar a essa estratégia, né? E, com isso, definir qual é o caminho que vai se tomar com relação a essa redução de custos, estabelecer parâmetros. Você tocou num ponto aí que, para mim, é fundamental, que é o KPI, né? São os indicadores de desempenho. Ou seja, não dá para você gerir, administrar uma organização sem medir, né? Então, você realmente precisa medir, né? E uma das coisas que nós vivenciamos ainda hoje, né, e a gente ouvia muito, não, precisamos cortar a gordura. O pessoal já está cortando a carne. Lembra disso? Quando ocorria lá os cortes de custos e tudo mais. Então, tem alguns pontos que são cruciais, e principalmente esses projetos e programas que você está mencionando, que são coisas grandes, né? Uma coisa é que você cortar a despesa do cafezinho, a outra é você criar situações dentro da sua organização que são prepotentes, vamos dizer assim. Muitas vezes você corta a pessoa que tira as cópias lá, né? E aí quem acaba tirando cópia vai ser o executivo, ou seja, são pessoas cujo tempo tem um valor mais alto, mas tem muita empresa que ainda faz isso, né? Corta a pessoa que tira a cópia e os executivos que ganham mais acabam tirando cópia. Por que não reduzir o salário, né? Dizem que não pode reduzir o salário, mas tudo bem. Dentro desses projetos estratégicos, uma outra coisa que é importante, e aí você mencionou do envolvimento das pessoas, é criar uma cultura para otimizar os custos dentro da organização. É um pouco do conceito do continuous improvement, né? da melhoria contínua. Ou seja, vamos impregnar a organização que ela tem um objetivo. Então, o processo de comunicação e as lideranças envolvidas tem uma importância significativa nesse processo todo, né? Então, essas são as dicas. Parte de uma estratégia, envolve liderança, entende qual é o papel do produto, do serviço em relação ao cliente final e se esse corte de custo vai afetar a qualidade, vai afetar o serviço e tudo mais, né?
Você mencionou aí a parte da evolução tecnológica, do mundo 4.0 e tudo mais. Você falou do nome do Grandini, né? O Grandini, a gente está sempre junto, logo, logo ele vem aqui participar também de uma prosa com o Bertaglia, o Luiz Rasquilha, o Azarite, o Luiz Felipe Cortoni, são pessoas que estão conosco nesse processo, principalmente do lado da inovação, em busca de solução para que as empresas sejam mais competitivas, ou seja, para que elas tenham a sua vantagem competitiva. Puxa, muito bacana mesmo. Foi um prazer tomar esse café aqui, fazer essa prosa com você, Oscar. O prazer foi todo meu, Paulo. De novo, uma oportunidade excelente da gente compartilhar um pouquinho do que a gente já vivenciou por aí. Nós somos uma geração que vem aí, já passou por várias crises, várias situações, já passamos por crescimento, por expansões, enfim, temos aí um portfólio grande aí de experiências e nada mais agradável e interessante poder compartilhar, né? De transmitir esses passos, essa experiência toda, e agregando valor aí para as pessoas e para as empresas. Volto a dizer, né? A empresa só é viável quando ela tem lucro, quando ela atinge os seus objetivos, né? E entra no processo ganha-ganha com todos os seus colaboradores. Então, estabelecer um processo de gestão, envolver as pessoas, só traz benefícios. Usar a tecnologia a seu favor, né? Naquilo que faz sentido, né? Então, a indústria 4.0 só faz sentido se tiver alinhado com o seu negócio, né? Então, mas com certeza é um caminho sem volta e a gente espera poder ter contribuído aí com o seu público aí. Muito obrigado pela oportunidade. Com o meu público e com o seu público, né? Eu acho que isso é bacana. Oscar, eu queria o seguinte, eu queria te pedir um grande favor, ou seja, aqueles que estão com o dilema da otimização e redução de custo, em 30 segundos, qual a mensagem que você daria para ele? Procure ajuda, né? Procure profissionais do mercado que possam contribuir. Muitas vezes as soluções estão em casa, mas, de novo, são tantos processos, né, internos a administrar e as coisas passam meio que, né, à sua volta e você não consegue pegar. Então, procure ajuda, ajuda profissional para trazer resultados aí. Você vai se surpreender com os resultados, com as oportunidades de curto prazo. Existe uma palavra em inglês que chama low hanging fruits, né? Ou seja, você pegar a maçã na árvore sem precisar botar a escada. Tem muita coisa aí à sua vista, à sua mão, que muitas vezes você não consegue ver. Então, uma ajuda externa ou uma visão externa consegue viabilizar muitos resultados na sua empresa. Poxa, que bacana. Já que você usou a expressão low hanging fruit, né? Eu vou usar quick win, né? Quick wins, perfeitamente. Que é uma outra também, né? Ou seja, excelente, né? Ou seja, aqui tem uma mensagem muito bonita, né, pelo lado do Oscar Reis, principalmente para aquelas pessoas, executivos ou não, né, que estejam aí querendo se aventurar na redução de custo. Nós demos algumas dicas interessantes, né, Oscar? Então, acho que esse aspecto é bastante importante. Nós agradecemos aqui o seu tempo em nos ver, em nos ouvir, e eu deixo uma frase final, que todos conhecem: para o infinito e além. Obrigado, Oscar. Obrigado, Paulo. Obrigado Abração. a todos. Um abração.